a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Não precisa, pastor, pode deixar. Por cujo motivo te lembro que despertes, acordes o dom que há em ti. Por esse motivo, eu quero te lembrar: despertes o dom de Deus que existe em ti, está em você, pela imposição das minhas mãos. Amém? Profetiza para alguém e diga: tem dom aí dentro de você. E hoje você vai acordar esse dom em nome de Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus. Uau, que tema, hein? Meu Deus do céu, que tema. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, nós vamos discorrer alguns textos dessa palavra. Por esse motivo, eu quero que você se lembre de despertar o dom que está dentro de você. Esse dom não é teu, esse dom é de Deus. Uau! A última carta escrita aqui na penumbra do martírio pelo apóstolo Paulo, você sabia disso? Essa é a última carta que o apóstolo Paulo vai escrever. Você percebe que dentro de tudo que Paulo vai falar aqui, Paulo está vivendo juntamente com a igreja um período de grandes e graves ameaças na fé cristã. O povo sempre viveu debaixo de muita perseguição, mas essa aqui foi uma das piores. Você percebe que de um lado para o outro o fogo da perseguição estava se agravando, estava aumentando, era indomável, e a violência no meio do povo de Deus era algo visível. E por outro lado, o assédio dos falsos mestres também aumentava. Esses mestres falsos, eles eram tão audaciosos que eles despregavam o que era pregado. E muitos crentes estavam abandonando o evangelho por causa tanto da perseguição como também do martírio de muitos que já haviam sido mortos. Agora o apóstolo Paulo está preso dentro da masmorra de Roma. As pessoas estavam fugindo dele, as pessoas estavam cortando o relacionamento com ele. Ele estava preso como malfeitor, ele estava sendo acusado como um dos que promoveu o incêndio em Roma. A história diz que foi Nero, o imperador. Ele queria destruir Roma para montar uma Roma melhor. Ele era um louco, um insano, um homem endemoniado. E ele, colocando a culpa sobre os cristãos, os 10 bairros que ficaram populados de fugitivos estavam agora sofrendo essa acusação. Então os crentes estavam se escondendo, se esquivando. E Paulo foi preso e estava sendo visto como malfeitor, sob pesadas acusações, numa insalubre masmorra romana. Eu fui lá, irmãos, horrível, 3 níveis abaixo da terra. Quem saía de lá ou saía leproso, ou saía com tuberculose, não durava muito, morria. E Paulo está vivendo dentro dessa masmorra, e dentro desse martírio, onde muitos já tinham sido mortos, muitos já tinham sido decapitados, onde os crentes estavam sendo jogados piche sobre o corpo e sendo colocados como tochas vivas, acesas no meio da praça de Roma, é que Paulo escreve essa carta. Paulo escreve essa carta, mas você percebe aqui que tudo que está acontecendo para ele não é prioridade. Ele não tem a sua vida como prioritariamente valiosa. O que Paulo quer falar aqui é que a verdade não pode ser negociada. Não importa o risco, não importa a perseguição,
perseguição, não importa o que enfrentemos, os princípios da palavra de Deus precisam estar bem estabelecidos dentro do coração de quem serve a Deus. E você percebe aqui que Paulo chama Timóteo, que era um pastor jovem, para dizer que ele não pode deixar apagar a chama viva do evangelho que queima no seu coração. E ele diz para Timóteo que ele tem que manter não apenas essa chama viva, porque ele vai ter que passar para outro, mas para passar para outro tem que estar incontaminado o evangelho dentro dele. Porque o que ele vai viver não vai parar nele, mas vai ser distribuído para outras pessoas. Gerações futuras receberão essa palavra. O evangelho é maior que os obreiros. É isso que Paulo quer que Timóteo se lembre. Paulo quer que Timóteo saiba que o tempo passa, as pessoas passam, mas o evangelho permanece. Embora Timóteo fosse jovem, tímido, então, ele estava na frente da grande igreja de Éfeso, a qual servia como ponte para toda a Ásia Menor. A igreja de Éfeso era a igreja que era considerada a mãe de todas as outras. E aquela era uma igreja que servia de alimento espiritual para as outras. E quem está na frente dessa igreja é Timóteo. Então Paulo escreve para ele, para lembrá-lo da sua responsabilidade. Aquele campo, gente, estava minado por falsos mestres, um território de gigantescas lutas espirituais. Eles não estavam apenas lutando com a falsidade do que era pregado lá fora e dos que impetravam dentro da igreja, querendo arrastar pessoas para uma falsa doutrina. Eles estavam enfrentando hostes da maldade, potestades, principados. A fúria do inferno contra a igreja nunca deixou de acontecer. De tempos em tempos, o inimigo levanta uma forma, um jeito, uma maneira para poder tentar parar a igreja, para tentar perseguir a igreja, para tentar calar a voz da igreja, para tentar infiltrar mentiras dentro da igreja, para esfriar a igreja, para levar a igreja para fora da rota original. De tempos em tempos, hostes da maldade vêm contra a igreja, demônios, principados, os inimigos estão cada vez mais aumentando, mas Paulo está dizendo: não importa, o evangelho precisa continuar sendo pregado, o evangelho precisa continuar intacto, o evangelho precisa continuar sendo propagado. Mas para isso, Timóteo, você precisa manter viva essa chama dentro de você. Nada pode ser acrescentado ao evangelho, nem ser subtraído dele. E é isso que Paulo está preocupado ao falar com Timóteo. Não aumente nada, não tire nada. O evangelho, ele é o que ele é. Você não tem que colocar nada para agradar ninguém, não tem que tirar nada para agradar ninguém. O evangelho tem que ser pregado como ele é. E quando o evangelho perde a sua pureza, ele perde também seu poder e a sua eficácia. Quando o evangelho não é pregado na sua essência, ninguém pode ser liberto por ele. Porque a comida, quando ela tem que dar sabor, ela não dá. Ela não só não alimenta, como também ela perde o paladar. O evangelho precisa manter-se puro. Então, Paulo dá para ele 5 conselhos. Os 5 conselhos que Paulo dá para Timóteo é lições para nós aqui essa noite. O primeiro conselho é: desperta o dom de Deus que está em ti. Lembra, Timóteo, do que você recebeu. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu coloquei as minhas mãos sobre você, porque eu sabia que eu não ia ficar para sempre na sua vida, mas Deus escolheu você para continuar a obra, para dar crescimento. Deus escolheu você para dar continuidade, e você não pode se esquecer disso. Então lembra, Timóteo. Lembra que você recebeu a imposição das minhas mãos, e com as minhas mãos você recebeu o dom. Deus colocou algo poderoso aí dentro de você, Timóteo. Lembra? O segundo conselho que ele vai dar para Timóteo é: guarda o bom depósito. O capítulo 1, versículo 14, ele está dizendo para Timóteo: não esquece, Timóteo, que você recebeu um depósito. Quando você andou comigo, você não andou comigo para fazer turismo, rapaz. Você andou comigo para ter marcas, para ter memória, para ter crescimento, para ter depósito. O mundo espiritual, você tem
terceiro sofre pelo Evangelho como um bom soldado de Cristo. Aleluia! Capítulo 2, versículo 3. O que Paulo está dizendo? Que quem de fato serve a Deus tem que estar preparado para apanhar. Que quem de fato é de Deus tem que ter maturidade para suportar, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Isso aqui está falando de resistência e suportar pressão. O que Paulo está dizendo é: o que você recebeu, rapaz, te deu autoridade, autorização sobre uma autoridade. Então entenda, os demônios vão te odiar, o mundo vai te odiar, as pessoas vão querer te parar, mas isso não tem nada a ver com eles, tem a ver com o que Deus depositou na tua vida. E você tem que estar preparado para perseguição, para calúnia, tem que estar preparado. Irmão, o crente pode não estar preparado para nada, mas se tem uma coisa que o crente tem que estar preparado, é para morrer por Jesus. Esse evangelho não se prega mais sofrer. A minha geração não quer sofrer mais. É verdade. Qualquer coisinha o povo sai da igreja, não aguenta um rosto feio, se olhar torto já não é crente mais. Paulo está dizendo: seja homem, rapaz, porque eu não me envergonho do que eu tenho carregado. Eu estou dentro da prisão, estou condenado, vou sair daqui para o martírio, vou ser degolado, vou ser morto, mas eu sei, meu corpo vai tombar na terra, mas eu vou atravessar os portões da eternidade, porque eu sei em quem eu tenho crido. Pega na mão de alguém e diga: tudo que é raso na tua vida vai sair hoje, tudo que é supérfluo na tua vida vai sair hoje, em nome de Jesus. Você tem que ter costa crente, rapaz, você tem que ter costa preparada para apanhar. Irmão, crente tem que ter couro de jacaré. Quanto mais bate, mais força, mais vigor, mais ousadia, mais graça, mais intrepidez. Você não vai parar porque alguém não vai na tua cara. Você não vai parar porque alguém não te aceita. Independente do que você está passando, você está disposto a sofrer como um bom soldado de Cristo. Quarto conselho que ele dá, ele diz: cuida da sua vida com zelo. Como assim, Paulo? Cuidado com a vida de aparência. Se você ler o capítulo 3, versículos 1 a 5, essa é a quarta lição, o quarto conselho que Paulo dá para Timóteo. Cuidado com a vida de aparência, Timóteo. Isso aqui tem que desmistificar da sua vida que você não pode se arrumar. Uma mentira que o diabo inventou foi essa: que crente tem que ser maltrapinho. E as pessoas têm essa crença. Isso é uma bobagem. Deus não tem problema com o seu pó na cara. Deus tem problema que você passa 2 horas na cara jogando pó e não fica 15 minutos com a boca no pó. Deus não tem problema com a sua maquiagem. Deus não tem problema com a sua roupa bonita. Deus não tem problema com o seu sapato alto. Deus tem problema que você se arrumou muito para vir para o congresso, mas você orou pouco. Cuidado com a vida de aparência. Parece que é crente, carrega a Bíblia, diz se fosse, se veste parecendo. Quem olha fala é crente, mas o diabo sabe quem é e quem não é. Eu me arrumo quase todos os dias, mas eu aprendi a tirar mais tempo com a minha cara borrada no chão do que com ela de pé diante do povo. O Senhor está dizendo para nós: cuidado com a vida de aparência que tem enganado a muitos, porque a vida de aparência tem levado muitas pessoas ao fracasso, à ruína espiritual. Paulo está recebendo esse conselho porque ele é pastor da maior igreja até então ele precisa não apenas não levar uma vida de aparência, mas não deixar o povo também viver dessa forma. Então ele chama o povo e ele diz através dessa carta: cuidado com a vida de que é parecendo, mas não é, porque não tem essência.